Os cristãos acreditam que Deus se fez carne por meio de seu Filho Jesus para salvar os humanos que exercem fé nele da morte, do pecado e da condenação de um inferno de fogo eterno, pagando para isso o preço através de seu sacrifício, um sacrifício de morte e morte de cruz. Neste vídeo vamos analisar o sentido deste plano da salvação do ponto de vista da lógica, da razão e usando como suporte básico a Bíblia, bem como as outras todas doutrinas cristãs. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Se você se identifica com o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que publicamos um vídeo novo, deixa o teu like, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente com aqueles que são crentes e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que esse vídeo agregou algum valor em você. Bem, dentre os animais que comem capim, temos como exemplo os burros, tecnicamente os jumentos, né? Temos as ovelhas e muitos outros animais. Animais irracionais. Agora, a questão é, tudo bem, eu sei que o teu pastor te chama ovelha, mas eu acredito que você sabe que você não é uma ovelha literal. Acredito muito bem que tu sabes disso. Tu não és uma ovelha literal. Uma ovelha que é uma referência de um animal que come capim, um animal desprovido de qualquer noção de raciocínio, lógica e razão. Um animal que segue e obedece o seu pastor independentemente do que ele ordena. Eu acredito que você não é esse animal. Eu sei que você não se privou da capacidade de raciocinar, que nem esses crentes que aceitaram comer capim por ordem do seu pastor, como se fossem ovelhas literais. Eu sei que você não é uma ovelha. Então, se as tuas faculdades mentais ainda funcionam, vamos fazer o uso do raciocínio, da lógica e da razão para analisar as seguintes questões. Tudo bem, Jesus pagou o preço para redimir a humanidade. Jesus pagou o preço. Mas se Jesus pagou o preço, o verbo pagar é um verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, quem paga, paga alguma coisa a alguém. A questão é, se Jesus pagou o preço, pagou a quem? Será que existia alguém maior que Deus, de tal forma que Deus se viu na obrigação de praticar tal ato bárbaro com seu próprio filho? E a resposta a esta pergunta é o maior dos absurdos da Bíblia. O beneficiário do sacrifício é Deus, ou seja, Deus é que recebeu o sacrifício, do mesmo modo que ele recebia os sacrifícios dos animais no Antigo Testamento, do mesmo modo que Abraão estava para sacrificar o seu único filho a Deus, do mesmo modo que Jefté sacrificou a sua única filha a Deus. Se Jesus é Deus, conforme a doutrina cristã prega, então Deus ofereceu a si mesmo em sacrifício para si mesmo. Você enxerga o absurdo dessa história? Você consegue enxergar que absurdo é essa história? Será que faz sentido Deus ser o credor e o devedor ao mesmo tempo? Faz sentido Deus pagar uma dívida a Deus, sendo os dois deuses a mesma pessoa? Se houve uma condenação a um inferno de fogo eterno, implica que houve um juiz que decretou esta condenação. Quem é este juiz tão terrível, tão cruel, que condenou o homem à morte e uma morte eterna num inferno de fogo? De modo que Deus se vê obrigado a sacrificar o seu próprio filho para redimir a humanidade. E mais uma vez a resposta é Deus. Deus foi o próprio Deus que condenou o homem ao pecado, à morte e a ser queimado num inferno de fogo eterno. Não foi o diabo, pergunta ao teu pastor. Essa condenação deu-se lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden foi o próprio Deus quem condenou Adão e os seus descendentes. E também foi ele, segundo a doutrina cristã, que exigiu que o pagamento para perdoar Adão e seus descendentes fosse a morte de seu próprio filho, sendo que o receptor deste pagamento é o próprio Deus. Isso faz algum sentido?
Você já se perguntou por que um Deus todo-poderoso, omnisciente, omnipresente, um Deus que é amor em sua essência e, sobretudo, um Deus perfeito, precisaria sacrificar o seu próprio filho numa morte e morte de cruz para salvar apenas alguns dentre a humanidade, já que muitos restantes, uma grande maioria, ainda assim irá queimar num inferno de fogo eterno? Aliás, sendo Deus todo-poderoso, perfeito, por que não perdoou Adão e Eva sem necessidade de sacrifício algum? Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, Jesus ensinou os homens que os homens deveriam perdoar 490 vezes. Por que então Deus, que é amor em sua essência, condenou Adão e Eva no seu primeiro erro? Não parece haver aqui uma discrepância entre o caráter de Jesus e o caráter de Deus, uma vez que Jesus disse que ele e o Pai eram um. E mais importante, se a missão de Jesus foi bem sucedida, conforme ele mesmo declara no livro de João, capítulo 19, versículo 30, ao dizer está consumado, por que ainda presenciamos a dor, o sofrimento e a morte, que são os efeitos do pecado adâmico? O lógico seria, depois de Jesus dizer está consumado, automaticamente, milagrosamente, todas as coisas regredirem ao plano original, que é a restauração do paraíso terrestre. Isso implicaria a ressurreição de Faraó do Egito, que foi uma das vítimas das perversidades de Deus. Isso implicaria a ressurreição dos filhos de Jó, que morreram também como fruto das perversidades de Deus. Isso implicaria a ressurreição das vítimas de Sodoma e Gomorra, a ressurreição das vítimas do dilúvio, a ressurreição de Caim e Abel e, por último, a ressurreição de Adão e Eva e a restauração de um paraíso cá na terra. Ou seja, todos os que viveram desde o sacrifício de Jesus para lá até Adão teriam ressuscitado. Fica implícito também neste raciocínio que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto dos Judeus e todos os desastres naturais, as pandemias, as epidemias e todas as atrocidades feitas por muitos homens perversos nem mesmo teriam acontecido. Isso porque todos os que nasceram depois de Jesus já teriam nascido num paraíso onde não existe pecado. Isso também significa que eu não precisaria fazer este vídeo para te fazer raciocinar. Por quê? Por que eu não necessitaria fazer esse vídeo? Muito simples. Eu não precisaria fazer este vídeo porque Deus seria autoevidente, tal como o Sol é autoevidente. Você já viu duas pessoas ou mais discutirem acerca da existência do Sol? É claro que não. Todos nós sabemos que o Sol existe porque ele é autoevidente. Sentimos o seu efeito mesmo quando ele não é visível. Então, se existisse um Deus todo-poderoso, um Deus que é amor em sua essência e que desejasse ser encontrado, esse Deus não brincaria de esconde-esconde durante milênios sem nunca aparecer para ninguém. Esse Deus não seria um Deus imaginário. Eu não precisaria de fé para afirmar que ele existe, pois ele seria autoevidente para todos e todo mundo. Jesus, ao dizer está consumado, automaticamente, milagrosamente, eu e você estaríamos salvos num paraíso, sem a necessidade de exercer fé no sacrifício de Jesus ou ser batizado em nome de Jesus. Do mesmo modo que, para Deus me constituir como pecador, eu não exerci fé no pecado de Adão, nem fui batizado em nome de Adão. Supostamente, eu herdei o pecado de Adão. Então, se Jesus veio para pagar a dívida de Adão, o lógico, e não só lógico, mas também justo e coerente, seria eu herdar a salvação sem necessidade de exercer fé no sacrifício de Jesus ou ser batizado em nome de Jesus. Você não acha? Por outra, o sacrifício de Jesus é uma prefiguração dos sacrifícios de animais que eram feitos para Deus no Antigo Testamento. Mas a diferença principal é que os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento morriam de verdade, não voltavam à vida. Diferente do sacrifício de Jesus, que ele próprio já sabia que ressuscitaria antes mesmo de morrer e, de facto, ressuscitou, segundo o mito bíblico. Agora, a questão é, até que ponto esse sacrifício de Jesus é um verdadeiro sacrifício, se não há uma perda real? Isso parece mais uma encenação teatral para a autopromoção de Jesus, recebendo os títulos de Salvador da Humanidade, Cordeiro de Deus e, sobretudo, recebendo o título de Rei dos Reinos de Deus. É mais isso do que um verdadeiro sacrifício. Então, que mérito, que heroísmo há na morte de Jesus, se a morte de Jesus foi fake, foi um falso sacrifício, foi uma morte de mentirinha?
O suposto sacrifício de Jesus foi um sacrifício fake, um falso sacrifício, apenas uma encenação. A doutrina cristã concebe Jesus como sendo 100% Deus e 100% homem. Então, sendo que Deus é perfeito e imortal, Jesus não poderia morrer, porque era imortal, e também não poderia pecar, porque era Deus, e Deus é perfeito, não tem como pecar. Deste modo, Deus, ao mandar um Deus, que é Jesus, em vez de homem, para resgatar o homem do pecado, fica explícito as seguintes considerações. Primeiro, não há mérito na morte de Jesus, porque não existia a possibilidade de Jesus morrer ou de ceder à tentação e pecar, não é? Não, Jesus não correu risco, porque ele foi Deus. Sendo Deus, não poderia morrer nem pecar. E por isso mesmo, ele ressuscitou, segundo o mito bíblico. De recordar que estamos a analisar os fatos segundo o mito bíblico, não como se algo tivesse realmente acontecido, porque tudo isso é mito. Esta história não aconteceu. E esse raciocínio deixa claro que ou Deus notou uma falha grave que ele cometeu na concepção do homem e do mundo, ou Deus se alimenta do sofrimento, das súplicas e das orações dos homens. Muitas das passagens bíblicas deixam transparecer que Deus programou e decretou a morte do homem desde a queda de Adão para que a humanidade viva nesse cenário de dor e sofrimento, para que ele se alimente do sofrimento e das súplicas humanas. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 19 a 20, a Bíblia nos diz que Jesus foi destinado a ser o cordeiro sacrificado antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, antes da criação do mundo, Deus já havia planificado, decretado e providenciado Jesus para salvar o homem quando pecasse. Isso antes da fundação do mundo. O que quer dizer que nem mesmo Adão e Eva haviam nascido, Jesus já era o Salvador. Isso implica que Deus já havia predestinado Adão e Eva a pecar. É por assim dizer, Adão e Eva, ao pecar, estavam obedecendo um plano que Deus já havia traçado. Aliás, segundo Paulo de Tarso, ninguém resiste à vontade de Deus. Adão e Eva pecaram porque essa era a vontade de Deus. Adão e Eva não tinham livre-arbítrio, coisa nenhuma. Aliás, tendo em conta a suposta soberania e principalmente onisciência de Deus, nenhum homem possui livre-arbítrio. A ação de Deus construir todo esse cenário catastrófico, onde propositadamente planta uma árvore de frutos venenosos para que o homem barro e a mulher costela que ele havia formado comessem, para depois acusá-los de serem pecadores e condená-los à morte e a serem queimados no inferno de fogo eterno, não só para Adão, mas também para todos os descendentes de Adão, torna Yahweh, o Deus de Israel, o responsável de toda a espécie de sofrimento e de dor existente no mundo. Analisa, por exemplo, o que João Batista disse ao ver Jesus. João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado e o pecado no mundo ainda existe. E ao invés de diminuir, o nome de Jesus apenas trouxe ainda mais sofrimento. Como um exemplo, temos a Inquisição, as cruzadas, que foram catástrofes sanguinárias ao longo da humanidade. Que tipo de pecado Jesus tirou do mundo se o pecado ainda existe? Se era suposto Adão e Eva viverem eternamente num paraíso na Terra, qual é a razão que fez com que Deus, de repente, alterasse o plano ao estabelecer o endereço do homem, não mais na Terra, mas no céu? A mudança do endereço do homem da Terra para o céu prova que Deus usa o método tentativa-erro, até acertar na tentativa. Sendo que o Deus da Bíblia usa o método tentativa-erro, até acertar na tentativa. E sendo que a Terra e o homem são projetos fracassados de Deus, e Deus usa o método tentativa-erro, até acertar na tentativa, que prova tu tens que a nova tentativa de vida que terás lá no céu não será um fracasso? Lembra que a Bíblia é bem clara. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e não tinham um conhecimento do bem e do mal. E lá viveram até que um anjo de Deus, Lúcifer, que mais tarde se torna Satanás, o diabo, segundo a doutrina cristã, se rebela contra Deus lá no céu e corrompe 1/3 dos anjos, esses que mais tarde se tornaram demônios, e numa luta lá no céu, Satanás e seus demônios, segundo a doutrina cristã, foram lançados do céu para a terra.
Quer dizer, foram lançados para o lar de Adão e Eva, que não tinham o conhecimento do bem e do mal e foram enganados por Lúcifer a pecarem ou a desobedecerem a Deus. Para Lúcifer, enganar Adão e Eva foi uma moleza, foi como roubar uma pedra de ouro nas mãos de uma criança. E com isso, Deus viu o seu plano sendo frustrado, segundo o mito bíblico. Agora eu te pergunto, que segurança tens de que quando estiveres a viver lá no céu, um novo anjo não vai se rebelar contra Deus e uma história sangrenta, semelhante à de Adão e Eva, não recomece lá no céu? Quem te garante isso, se todos os projetos de Deus são fracassados? Pergunta ao teu pastor, vá lá, pergunta ao teu pastor, diz assim: pastor, eu tenho dado todos os dízimos e todas as ofertas, faço orações 3 vezes ao dia e também jejuo 1 dia por semana, porque quero muito, mas quero muito mesmo ir para o céu. Mas uma dúvida surgiu, pastor. Pastor, se um anjo poderoso de Deus, que é Satanás, se rebelou e corrompeu Adão e Eva, né, um próprio Filho de Deus, isso não sugere que poderá existir também um anjo de Deus lá no céu que possa se rebelar contra Deus e corromper os humanos lá no céu, de tal modo que a história de Adão e Eva se repita lá no céu? Ou Deus retirará o livre-arbítrio tanto dos homens assim como dos anjos? Meu caro, supondo que Deus exista, se Deus mudou o endereço da morada dos homens da terra para o céu, é porque ele notou uma falha grave cometida por ele mesmo durante a concepção da terra e do homem. Isso indica que esse Deus não é perfeito. Ele usa o método tentativa-erro, até acertar na tentativa. E não acertou até o momento. Falhou com Adão e Eva por culpa de seu próprio anjo, Lúcifer, que se rebelou contra Deus lá no céu. Ainda assim, não conseguiu educar suficientemente os seus filhos, os Ben Elohim, Ben Elohim que são filhos de Deus, não é? Já que eles viram que as filhas dos homens eram belas, desceram, apaixonaram-se por elas, relacionaram-se e dessa relação nasceram os gigantes, que tornou a humanidade mais má ainda, de modo que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e decidiu exterminar novamente, ou seja, exterminar toda a humanidade através de um dilúvio, deixando apenas Noé e sua família. Lembra que os culpados do alto grau de malignidade da humanidade foram os próprios Ben Elohim, ou seja, os filhos de Deus. Mas quem pagou com a própria vida é a humanidade. E os filhos rebeldes de Deus, supostamente, conforme muitas doutrinas cristãs, desencarnaram-se e continuam vivos até hoje como demônios. Em suma, desde Adão até Jesus, os projetos de Deus são repletos de fracassos atrás de fracassos. E essa luta não é nossa, é uma luta que começou lá nos céus, é uma luta que começou em casa do próprio Deus. O próprio Deus não consegue botar ordem em sua casa, são os filhos de Deus e o próprio Deus que impulsionaram o pecado dos homens. Aliás, a Bíblia é bem clara, o pecado não tem origem nos humanos. O pecado não é de origem humana. A origem do pecado, do mal, do sofrimento, da morte é divina. O mal está dentro do próprio Deus. Analisa o seguinte, é uma questão de análise e refuta-me se fores capaz. A origem do mal, ou seja, o mal está dentro do próprio Deus. A origem do mal é divina. Senão, por que é que antes de Adão e Eva pecar, o próprio Deus plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem plantou o mal neste caso? Foi Deus que plantou o mal e a morte no jardim do Éden como armadilha para o próprio homem. Não foi o homem. O mal não veio do homem, está claro. Adão e Eva não eram imortais. A morte já existia antes de Adão e Eva. Se a morte não existisse, não teria sentido Deus dizer que no dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Como diria isso se não existia a morte? E lembre-se que nós estamos analisando o mito bíblico. Adão e Eva nunca existiram. Adão e Eva é uma adaptação do mito de Adapa. Do mito sumério de Adapa. Amado, seja racional. A Bíblia, apesar de conter factos históricos judaico-cristãos, é uma literatura repleta de mitos, fábulas, alegorias, metáforas e lendas. Ela não possui nenhuma inspiração divina de um tal de Yahweh, Jeová, Elohim, Adonai, Yahweh, ou seja lá como você chama.
Espero que esta reflexão te liberte do sistema religioso e do medo dos deuses, dos diabos, dos demônios e do inferno. E se este vídeo foi libertador ou até mesmo inspirador para si, dá um like maroto para nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publicamos um vídeo novo, pois eu fui.